Quero apresentar agora o Alexandre Mendes, que é o nosso Sacha, e ele vai trazer uma ótima palestra aqui para a gente sobre a igreja local no cuidado aos que sofrem. Sacha fez um mestrado lá nos Estados Unidos, tem dirigido o preparo de conselheiros bíblicos através da ABCB também, e é muito querido, muito bem-vindo. A mãe dele foi nossa colega de mestrado também, Marina, muito querida. Manda um beijo para ela. Bem-vindo. Enquanto o Sacha chega aqui, quero saudar o Dr. Geraldo também, é diretor clínico do Hospital do Servidor Público do Estado e está com a gente também, aproveitando uma parte do congresso. Bem-vindo e obrigada. Bom dia. Obrigado, Eleni. Você deve ter na sua apostila a palestra sobre o papel da igreja local no cuidado aos que sofrem. Todo mundo achou? Você está com ela aí? Então eu convido você a, junto comigo, buscarmos ao Senhor, pedindo orientação, a direção, nesses nossos próximos 45 minutos juntos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, gratos pelo sacrifício de Cristo, que torna tudo isso aqui possível, o cuidado aos que sofrem. Nós pedimos agora, Deus, direcionamento, orientação, para olharmos para a Tua Palavra e entendermos o papel da igreja local no auxílio aos que sofrem. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Qual é o papel da igreja local no cuidado dos que sofrem, no cuidado aos que sofrem? A palestra agora, eu acho que ela tem um intuito muito mais de provocá-lo a pensar sobre algumas perguntas que talvez a igreja brasileira ainda não esteja fazendo, em função do seu contexto, em função até de uma negligência do que seria uma ponte estratégica para o cumprimento de sua missão. Então, eu não tenho aqui a pretensão de dar todas as respostas no que se refere ao papel da igreja local no cuidado aos que sofrem. Parte dela é porque eu não tenho todas essas respostas, e a outra parte é porque o intuito é provocá-lo nos próximos 45 minutos a compreender o papel da igreja local, o papel que a igreja local pode ter no cuidado aos que sofrem. E antes eu quero começar com algumas afirmações, algumas declarações que nos dão um certo contexto quando tratamos do sofrimento. São afirmações que dão o pano de fundo para essa provocação quanto ao papel da igreja local no auxílio aos que sofrem. O sofrimento é uma experiência comum aos humanos e, de certa forma, aos animais. O sofrimento é uma experiência comum e eu não preciso de muito tempo e nem muitos dados científicos para provar para você que ele existe. Ele é algo que nós experimentamos em diversos níveis, em diversos contextos. Todos aqui é seguro dizer que já experimentaram uma dose de sofrimento. A razão da sua existência, ela não é clara. Por que existe o sofrimento? Por que existe o sofrimento? Eu não tenho uma resposta clara para lhe dar. Nós temos alguns palpites, nós temos algumas informações bíblicas que nos são suficientes, mas a razão específica por que o sofrimento existe, ela não é clara. E porque não é clara, ela é um mistério para a mente secular. O sofrimento é um mistério para a mente secular. A mente secular, ela tem desenvolvido, tem criado ciência debaixo daquilo que nós chamamos como graça comum, mas a grande realidade é que quando chega em aspectos intangíveis, por exemplo, o sofrimento, ainda é um mistério. Existem estudos sobre o cuidado paliativo dos que sofrem, feito pela comunidade científica secular, mas a questão do sofrimento é um mistério. O sofrimento traz um problema para nós, teístas. Você que tem se engajado no ministério de capelania, você que é um cristão professo, um teísta, o sofrimento traz problemas para nós. Traz o problema porque um Deus bom,
D minúsculo, né? Porque é a pergunta do mundo dizendo para nós, cristãos, para nós os que seguem a Deus, porque um Deus bom, benevolente, poderoso, permitiria o sofrimento. E você já deve ter escutado algumas heresias que são ditas no nome de uma tentativa de dar uma resposta a essa pergunta. Como que um Deus que se chama todo-poderoso, benevolente, permite o sofrimento? Talvez Deus seja bom, mas não necessariamente todo-poderoso, soberano. E assim nascem heresias no nosso meio, porque o sofrimento traz problemas para nós, perguntas difíceis. Sofrimento é um termo amplo e nós vamos mantê-lo assim. Nós reconhecemos que o sofrimento está ligado com a dor. Dor e sofrimento estão relacionados. Por exemplo, a dor é a causa fisiológica de muito sofrimento. Grande parte do sofrimento, principalmente no ministério de capelania, está relacionado com dor. Dor física, dor que nós sentimos no corpo, instrumento pelo qual nós experimentamos a vida. O corpo, teologicamente, é essa ferramenta pela qual nós experimentamos a vida. Dor e sofrimento estão intimamente ligados. Mas o sofrimento emocional pode não ter associação com dor fisiológica. Você já viu também, e sabe, conhece, talvez tenha experimentado em inúmeros momentos, sofrimento que não está ligado a uma dor fisiológica. Então, dor e sofrimento não são necessariamente a mesma coisa. Sofrimento deve ser distinguido de dor. E, além disso, tanto sofrimento como dor devem ser distinguidos do mal. Mas nós sabemos que o mal, por vezes, é a causa tanto de dor quanto de sofrimento. Esse é um contexto amplo. São afirmações genéricas, mas que trazem inúmeras perguntas para nós no ministério de capelania, para nós no ministério aos que sofrem, no aconselhamento bíblico, que precisam ser respondidos. De novo, qual o ponto do sofrimento? Qual é o ponto do sofrimento? E o que fazer com a questão do sofrimento? E essa é uma pergunta que o mundo insiste em deixar Deus fora da parada, fora da jogada. Mas a questão do sofrimento é, antes de tudo, uma questão teológica. E por ser uma questão teológica, cremos que a igreja tem muito a dizer no auxílio aos que sofrem. Então, nosso objetivo nos próximos minutos que nos restam é posicionar algumas perguntas, algumas afirmações sobre como a igreja pode se posicionar biblicamente para um auxílio fiel, para um auxílio temente ao Senhor, àqueles que sofrem, que estão ao nosso redor. Qual é a realidade desse sofrimento? Nós vamos ver a realidade do sofrimento, a necessidade e a oportunidade, a nossa mensagem e alguns exemplos do engajamento da igreja local no auxílio aos que sofrem. A realidade do sofrimento fora do contexto da igreja, ao nosso redor. Quando você pensa a questão do sofrimento no contexto fora da igreja, se você é membro de uma igreja local, tente pensar como o sofrimento é visto fora do contexto da igreja. Então, depois de uma pesquisa avançada no Google, que eu digitei sofrimento e vi o que aconteceu, eu vou listar para vocês algumas frases que exemplificam a compreensão popular de sofrimento. Eu não estou preocupado se elas são ditas por quem de fato elas são atribuídas nesses slides, porque a ideia é que são frases populares que estão sendo transmitidas e repassadas em e-mails com PowerPoints motivacionais, certo? São mensagens que são transmitidas para você via WhatsApp, são postadas no Facebook e acumulam curtidas. São as frases que estão formando a forma que as pessoas encaram a vida. Por exemplo, olha essa daqui. O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Vinícius de Moraes. Fantástico. Fantasticamente equivocado. É óbvio que a nossa análise vai ter um viés pessoal. Eu já estou partindo do título, a igreja local no auxílio dos que sofrem, e é óbvio que eu vou criticar frases desse tipo. Mas pare e pense, tente enxergar essa frase dita fora do contexto da igreja. Eu sei que é difícil você se despedir de todos os seus pressupostos, e eu não estou pedindo para você fazer isso também, porque eles são as suas defesas, mas tente imaginar um mundo sem Cristo e essa frase sendo dita. O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Esse é o otimismo superficial do cotidiano, que muitas vezes é repassado entre tantas pessoas para dar pelo menos uma leve inspiração de um sorriso em meio ao sofrimento. Por trás disso tem um ídolo da nossa sociedade, o ídolo da felicidade, o ídolo da alegria. Eu existo para ser feliz.
O objetivo máximo da minha existência é curtir todo dia. Então, o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Tem aqueles que tentam não ser tão simplista, nem simplório, e talvez um pouco mais sofisticado, mais nobre. Por exemplo, o sofrimento sempre acompanha uma inteligência elevada e um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes experimentam uma grande tristeza, acometido de uma melancolia súbita. Bom, talvez você olhe para isso e fale, é verdade, o sofrimento enobrece o homem. Bom, e tanto essa frase quanto a anterior, elas têm um certo fundo de verdade quando você trata de uma observação do que é comum no nosso meio. É verdade. Grandes nomes da história passaram por intensos sofrimentos. Nem todos, mas muitos deles. O sofrimento, de uma certa forma, tem esse otimismo, traz esse otimismo nobre. E a nossa sociedade reflete um ídolo, além da alegria, o ídolo do sucesso. Então, enquanto você está sofrendo, sofra bem, porque isso vai fazer você melhor, você vai sair dessa mais fortalecido, você vai ser uma pessoa de sucesso. Olhe quantos homens, quantas mulheres na nossa história que passaram por sofrimento saíram melhor disso. Quem sabe você é o próximo, eu não sei, Steve Jobs, não sei, né? Porque você está sofrendo agora. Todas elas refletem uma compreensão do sofrimento numa perspectiva meramente horizontal. Tem aqueles que não são tão otimistas assim. Não é verdade que o sofrimento enobrece o espírito. Por vezes, a felicidade falo. E o sofrimento, a maior parte das vezes, torna os homens mesquinhos e vingativos. Uau! Quer saber? Verdade também. Porque nós sabemos o poder destrutivo que a amargura tem. E o homem incrédulo, o sofrimento ao nosso redor, o mundo sem Cristo, observa o sofrimento e vê os seus danos de pessoas que não têm esperança crescendo em amargura. Sim, o sofrimento, quando ele é mal recebido, quando ele é maltratado, quando ele é mal lidado, faz com que o homem cresça em amargura. Faça com que o homem cresça em vingança. Esse é o pessimismo amargurado. São pessoas que refletem o sofrimento ao nosso redor sem Cristo. A prova viva, quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, eu juro. Não sei se foi ele mesmo que disse, ou cantou, nem sei o contexto dessa frase, mas reflete muito da compreensão do sofrimento ao redor. Um sofrimento que teve a sua causa na aflição de alguém contra mim. Esse é o pessimismo novelístico. Né? Vai haver vingança. Ah, vai. E dá audiência essa vingança. Dá muita audiência. É quase um imprecatório secular, né? Eu juro que quem me fez sofrer vai pagar aqui na terra. Então, o sofrimento é uma experiência não exclusiva do cristão ao nosso redor. E as pessoas são interpretadoras do seu sofrimento. Alguns mais otimistas por confecção de sua personalidade ou experiências, outros talvez mais influenciados por uma filosofia um pouco mais pessimista, mas todos eles percebem e interagem com o sofrimento ao redor. Agora, qual que é a realidade do sofrimento dentro do contexto da igreja, ao nosso redor? Na perspectiva do sofredor, pessoas sofrem porque outras pessoas pecam contra elas. Pessoas sofrem porque outras pessoas pecam contra elas. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, sofreu açoites, foi aprisionado no tronco, junto com Silas, porque outras pessoas pecaram contra eles. Numa perseguição até injusta no aspecto legal, eles sofreram por causa de Cristo e sofreram por causa do pecado de outras pessoas. Em Filipenses, o apóstolo Paulo alega que outros estavam pregando a Cristo como uma forma de trazê-lo vergonha, trazer tribulações a ele. Pessoas pregavam Cristo Jesus com más motivações, infligindo certa tribulação ao apóstolo Paulo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi surrado, foi humilhado, parte do plano de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção, mas na agência de pecados de outras pessoas. Hebreus capítulo 11 nos apresenta o rol da fé. Homens que sofreram, homens que foram cerrados ao meio,
por causa de pecado de outras pessoas. Aqueles que quiseram viver piedosamente por Cristo Jesus foram perseguidos. Perseguição debaixo do controle de Deus, mas que não isenta o homem da sua responsabilidade pecaminosa. Homens pecam contra nós e por isso sofremos. Porque as pessoas sofrem na perspectiva do sofredor, alguém pecou contra mim. Se você já está nessa caminhada do aconselhamento bíblico, você já deve ter visto pessoas sofrendo porque outras pessoas pecaram contra elas. Talvez um marido abusivo, talvez pais abusivos, talvez alguém que passou o tapete em outra pessoa financeiramente, e pessoas sofreram porque outros pecaram contra elas. Na perspectiva do sofredor, uma razão que podemos apontar, bem genérica, é que pessoas pecam contra outras pessoas. Uma segunda razão por que pessoas sofrem, no contexto da igreja, elas sofrem como consequências de seus próprios pecados. Pessoas sofrem por consequência de seus próprios pecados. Segundo Samuel, capítulo 12, nós temos o exemplo do rei Davi, que sofreu. A vida do rei Davi foi diferente depois do seu pecado com Batseba, em 2 Samuel, capítulo 11. Deus o perdoou, ele experimentou, sim, o perdão, a misericórdia do Senhor, mas ele sofreu as consequências dos seus pecados. O livro de Provérbios nos apresenta um relacionamento de causa e efeito que não está apenas sobre os crentes, mas sobre a igreja, mas sobre o mundo, em que o preguiçoso sofre a consequência do seu pecado, em que o insensato sofre a consequência da sua imoralidade sexual, Provérbios capítulo 5, 6 e 7, em que o zombador sofre as consequências do seu pecado. Pessoas sofrem como consequência de seus próprios pecados. Pessoas também sofrem simplesmente por viverem num mundo caído. Vivemos num mundo caído. E o fato de vivermos num mundo caído muitas vezes implica na solidariedade da punição de Deus. Em que Deus muitas vezes castiga uma nação com guerra, com uma peste, mas nem todos que compõem aquela nação pecaram da mesma forma como o que é comum na nação. Então, entra em cena o juízo de Deus, e pessoas simplesmente sofrem por viverem no contexto de um mundo caído. Talvez desastres naturais. Alguns anos atrás, nós experimentamos aqui no Brasil, em função de muitas chuvas, os deslizamentos em Nova Friburgo, a região serrana do Rio de Janeiro, sofrimento na vida de pessoas, porque vivem no mundo caído. E é óbvio que essas três grandes razões pelas quais nós sofremos pode ser traçada de volta a Gênesis capítulo 3 e a presença do pecado. Nós sofremos na perspectiva do sofredor como consequência do pecado de outras pessoas, pecados pessoais, e vivemos num mundo caído. Agora, se pararmos por aqui, nós vamos nos ajuntar ao grupo de conselheiros de Jó, em que eu grifei para vocês e coloquei em negrito pecado, pecado, pecado. E muitas vezes, de forma até justa, eu diria, infelizmente e tristemente, somos acusados por os caçadores de pecado. Porque nós tendemos a enxergar sofrimento apenas na perspectiva horizontal. Influenciados talvez pela perspectiva do mundo de enxergar sofrimento apenas na perspectiva horizontal, nós procuramos razão no pecado individual quando tratamos daqueles que sofrem. Porque estamos desconectados da perspectiva de Deus. Sim, é verdade, pessoas sofrem por causa do pecado de outras pessoas. Sim, é verdade, nós sofremos por causa do pecado pessoal. Sim, é verdade, nós sofremos por causa do pecado no mundo caído, mas não se esqueça da perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus que está reconciliando a história por meio da cruz de Jesus Cristo, nós sabemos que pessoas sofrem para consolo de outras pessoas. Sim, Deus usa o nosso pecado para o consolo de outros. Sim, Deus usa o nosso pecado para o bem, quando enfim somos consolados e o consolo que recebemos ministramos na vida de outros. E essa é a perspectiva divina quanto ao sofrimento que nos dá o outro lado da moeda, que em meio ao sofrimento existe uma oportunidade. Se você trouxe uma Bíblia, e eu espero que sim, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia nos dias de hoje, né? Em 2 Coríntios capítulo 1. Pessoas sofrem para consolo dos outros. Há um efeito didático no sofrimento que não se restringe apenas ao sofredor, mas também aos futuros sofredores ao qual esse sofredor, agora consolado, irá encontrar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4.
metade do versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. No Ministério do Aconselhamento, nós temos a seguinte máxima, uma das máximas que nós temos é o seguinte: o bom conselheiro, antes de tudo, foi um bom aconselhado, um bom aconselhando. O consolo que você recebeu, e recebeu bem, e deixou com que a graça de Jesus, a graça de Deus, tratasse o seu coração, é agora a sua arma para o consolo dos outros. Na perspectiva de Deus, sofremos para consolo dos outros. Sim, é real que o pecado permeia todos os níveis de nossos relacionamentos. Isso nos dá esperança, porque uma vez que há pecado, há necessidade de redenção, e nós temos uma resposta, a cruz de Jesus Cristo. Mas não se esqueça que o sofrimento tem um efeito didático, é para o consolo de outros. Pessoas sofrem, então experimentam o consolo de Cristo. É real que elas sofrem por causa dos seus próprios pecados, mas é real também que, diante do sofrimento causado pelos seus próprios pecados, essa é a oportunidade pela qual elas vão experimentar da graça de Cristo. Foi Thomas Watson que disse: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto você não experimentar quão amargo é o pecado, você não experimenta quão doce Cristo é. E nós temos crescido na habilidade de mostrar quão amargo é o pecado, mas a igreja tem falhado em mostrar quão doce é Cristo. Acusamos o mundo ao nosso redor de que o pecado é amargo e deixamos de apontar a docilidade de Cristo Jesus. É imprescindível uma doutrina do pecado, mas é maldição se não for apresentada a doutrina da salvação. É maldição se não for apresentada a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E no auxílio aos que sofrem, não só mostramos e apontamos o pecado, como também apontamos o Senhor Jesus Cristo, a doce salvação de Jesus Cristo, o consolo do Senhor Jesus Cristo. Na perspectiva de Deus, pessoas sofrem, e então anseiam o consolo futuro. Sim, sofremos porque vivemos num mundo caído, mas esse mundo caído tem uma história, e nós sabemos qual é o final dessa história. É o consolo eterno, futuro que nos aguarda. Segunda 2 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 11. A segunda parte do versículo 4 diz: com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O consolo que o apóstolo Paulo recebe está alicerçado na doutrina da nossa escatologia, irmãos. A ressurreição final. Ele não temeu a morte, por mais que ele tenha temido a morte, ele teve as suas forças revigoradas na coragem que o Senhor nos dá. Que em meio ao temor da morte, nós não tememos a morte. Um paradoxo da nossa escatologia.
Em meio ao temor da morte, revigoramos nosso coração na certeza da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. As primícias e todos aqueles que assim têm essa esperança serão ressurretos dos mortos. Esse era o consolo que o apóstolo Paulo oferece, então, aos coríntios. Pessoas que sofrem anseiam o consolo futuro. Ainda que ele tenha descrito aqui uma tribulação acima de suas forças. Às vezes nós jogamos o jargão, né? Não, Deus não vai deixar que você seja tentado acima do que você pode suportar. E o apóstolo Paulo experimenta aqui algo além das forças dele. Para que ficasse evidente o poder de Cristo. Para que ficasse evidente o poder de Cristo. É nesse contexto, então, que nós não sofremos além da nossa capacidade. Porque a capacidade de Cristo é ilimitada. Em Cristo, sim. Em nós, todo momento é acima das nossas forças. Todo momento acima de nossas forças. Bom, essa é a realidade do sofrimento, então, fora do contexto da igreja, uma perspectiva meramente horizontal. Dentro da igreja, a compreensão de que o sofrimento, todo sofrimento é traçado de volta ao pecado, mas na perspectiva de Deus nós temos uma mensagem de consolo. Consolo agora, em arrependimento e perdão dos pecados. Consolo futuro, de que a nossa história não se limita aqui. Fazemos parte de uma grande história, aguardando a redenção final. E é diante dessa realidade que tece para nós uma oportunidade, a necessidade de consolar os que sofrem. Consolar os que sofrem, o papel da igreja local, consolando os que sofrem, fora do contexto da igreja e dentro do contexto da igreja. E nós vamos começar com fora do contexto da igreja. Quais são as oportunidades e as necessidades para o consolo dos que sofrem fora do ambiente e o contexto da igreja? Bom, fora do contexto da igreja, eu criei aqui um jogo de palavras, não sei se vai confundir mais ou se vai esclarecer mais. Fora do contexto da igreja é uma oportunidade necessária. Nós estamos lidando com uma oportunidade necessária. E por que eu estou dizendo dessa forma, uma oportunidade? Parte porque nós temos que responder essa pergunta. Qual a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Não sei se você já parou para pensar, você crente em Cristo Jesus, um cristão, membro de uma igreja local, qual é a missão da sua igreja? A missão da igreja tem a ver com a proclamação do evangelho. É uma agência que proclama, nós somos proclamadores do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o que nos distingue de todas as outras iniciativas de consolo aí fora. O consolo cristão, ele é único, ele é singular, ele é exclusivista, porque nós temos uma mensagem junto com o consolo. E a missão da igreja é a proclamação do evangelho. Então, a missão primordial da igreja não é o consolo, mas uma oportunidade. O consolo, então, é uma oportunidade para o desempenho de seu chamado necessário. Por isso, ela é uma oportunidade necessária. Vou repetir isso. Consolar não é a tarefa principal da igreja, mas uma oportunidade para o desempenho de seu chamado necessário. Então, se você tem uma convicção no seu coração de que, como igreja, você quer cumprir o seu chamado necessariamente dado por Jesus Cristo, o consolo é uma oportunidade. E ela vai distinguir no contexto das igrejas locais aqui representadas. Se a sua igreja está do lado do Hospital das Clínicas, adivinha só, na providência de Deus, ele escancarou as portas para um ministério para você de consolo. Mas aqui não são todos assim. Então, é por isso que nós temos que pensar bem como que a missão da igreja ela vai se adequar no auxílio do consolo aos que estão fora da igreja. Porque se nós tirarmos os olhos da nossa missão, nós vamos confundir. Nós vamos nos confundir, ok? Então, a proclamação é a missão da igreja. Então, a pergunta que nós fazemos é quais são as pontes ao redor da igreja para o cumprimento de sua missão. Na providência de Deus, os membros da igreja são relacionados, por exemplo, com a comunidade médica, com uma equipe hospitalar, com acesso aos que sofrem. Se vamos restringir aqui os que sofrem, há, por exemplo, o ministério dentro do contexto hospitalar. Então, Deus tem aberto portas para a proclamação do evangelho no auxílio aos que sofrem, no contexto fora da igreja. Quais são os ídolos que nossa cultura que precisam ser expostos? Bom, dentro do sofrimento fora da igreja, existem pessoas sofrendo decepcionadas por seus ídolos. Talvez é a situação de uma jovem senhora agonizando com HIV em suas veias, que foi lhe transmitida pelo seu marido infiel. E ela está sofrendo porque ela tinha um ídolo.
Ela tinha um sonho de uma família, ela tinha um sonho de um casamento que ruiu pela infidelidade do seu marido, pelo pecado de pessoas contra ela. Isso é uma oportunidade para a igreja de apresentar a mensagem do Deus que nunca falha, de um Deus que traz esperança, que traz um consolo que vai além dos ídolos da nossa sociedade. Qual a esperança, então, que nós oferecemos aos que foram abandonados por seus ídolos? Aqueles que estão fora da igreja são oportunidades para que a mensagem do Senhor Jesus Cristo seja proclamada. E as palavras do Senhor Jesus Cristo nunca são desassociadas das obras do Senhor Jesus Cristo. E, por vezes, a igreja falha numa desassociação e uma ênfase exagerada numa das duas. São as pessoas que falam muito e fazem pouco, são as pessoas que fazem tudo e não falam nada. Está errado. As palavras e as ações de Jesus andam juntas. Nós temos uma poderosa mensagem quando fazemos o que o Senhor Jesus Cristo nos disse para fazer, amar de forma ativa, carregando uma mensagem. Se você só faz o que Jesus Cristo fez, sem falar as palavras que Jesus Cristo falou, você vai ser a pessoa mais popular da nossa sociedade. A pessoa mais popular da nossa sociedade. Relevância para o reino zero, mas a pessoa mais popular da nossa sociedade. Uma pessoa boazinha, de mãos dadas com a LBV, de mãos dadas com o AA. Okay? Esse ecumenismo, de ser bonzinho. Agora, se você só fala as palavras de Jesus, bom, sobe numa caixa de feira na praça e proclama juízo sobre todos. Sem demonstrar também o amor de Cristo. Há uma oportunidade para nós na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos num contexto de intenso sofrimento e as pessoas não têm respostas. Por isso é uma oportunidade necessária. É uma oportunidade necessária como mais uma ponte que nós vamos vincular a nossa mensagem de salvação, porque é pela palavra de Deus que Jesus Cristo está reconciliando o mundo consigo mesmo. E ela precisa ser proclamada. No nosso contexto, dos que sofrem. Dos que sofrem. Então, nós temos que pensar sobre a constante tensão na tarefa da igreja de equipar indivíduos para a execução da tarefa versus mobilizar a igreja para o cumprimento da tarefa. E essa é uma tensão, irmãos, constante. Porque nós temos pessoas dizendo que não, a igreja exclusivamente prega o evangelho, pessoas recebem e eles vão e fazem. Bom, nem todos vão e fazem. A grande maioria não vão e fazem. É o 90-10. 90% do trabalho é feito por 10% das pessoas. Mas é possível, então, que Deus dê à igreja líderes, pastores, que mobilizam a igreja para a execução de uma tarefa? Qual é o contexto da sua igreja local? Quais são as oportunidades que na providência de Deus, Deus colocou? E aqui eu não estou falando apenas de proximidade geográfica, como exemplo que eu dei agora há pouco, por exemplo, se sua igreja está do lado do Hospital das Clínicas. Pode ser que a sua igreja esteja muito longe de qualquer hospital, mas você está aqui. Você já parou para pensar na profundidade disso? Você se inscreveu num congresso de capelania. E eu acho que não tem ninguém aqui forçado. Eu acho que a Eleni e o Gavi não torceu o braço de ninguém para vir aqui. Talvez ela possa ter feito uma coerção a você. Ok? Mas eu acho que ninguém aqui está forçado. Deus está fazendo algo em seu coração. Deus está dando a você um amor que distingue de outros membros da igreja. Talvez porque Deus queira usar a sua igreja no consolo dos que sofrem. Porque o mundo tem muitas perguntas. Algumas delas são erradas. Algumas delas eles não estão fazendo. E nós temos as perguntas e as respostas certas. Isso é no contexto, então, fora da igreja. Essa oportunidade necessária. Agora, dentro do contexto da igreja, nós estamos tratando de uma necessidade oportuna. Porque, embora o consolo não seja a tarefa principal da igreja, ela está intimamente ligada entre os membros da igreja. Uma igreja que cumpre o seu papel na proclamação do evangelho irá estar atenta às oportunidades de consolo. Uma igreja que cumpre o seu papel de forma genuína, que prega o evangelho e o recebe com fé, irá estar atenta às oportunidades de consolo. Dentro do contexto da igreja, então, pessoas sofrem. E aqui o Ministério de Capelania não tem só o objetivo de evangelismo, mas também de edificação dos santos. Edificação dos santos. Intimamente ligado àquilo que a Bíblia tantas vezes é conhecido como o mandamento uns aos outros.
A igreja que entende o auxílio aos que sofrem como uma necessidade oportuna, reconhece reações diversas para o sofrimento. É o que alguns chamam, até na observação secular, dos estágios de sofrimento. Okay? É muito difícil nós termos estágios bem comportados. Agora ele está indo pela fase de negação, agora ele está indo pela fase... Né? As pessoas não se comportam iguais. Tem uma série de fatores envolvidos. Mas, pela observação, nós vemos que as pessoas passam por estágios distintos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter uma atenção pastoral a isso. E quando eu falo atenção pastoral, não estou me referindo apenas à figura do pastor, mas à figura do membro da igreja que entende a atividade de pastoreio do rebanho. Pessoas que Deus tem preparado como líderes no meio da igreja e que estão atentos àqueles que sofrem. Aqueles que sofrem. Talvez porque ainda estão em choque diante de uma perda traumática. Estão em choque diante de uma perda traumática. Eu li recentemente uma pesquisa muito interessante sobre a viuvez. O contexto era norte-americano, mas era impressionante que estava sendo medido a fase de luto de viúvas. E descobriu-se que a fase de luto mais breve, estava entre as viúvas mais idosas, e a fase de luto mais intenso das viúvas mais novas. Então, viúvas mais novas, em que o marido ainda não tinha ascendido na sua carreira, deixou-a com filhos pequenos em casa, 3, 4 filhos pequenos em casa, sem um seguro de vida, tinha uma fase de luto maior. Versus esposas em que os filhos estavam fora de casa, o marido já tinha se aposentado e deixou para ela um gordo seguro de vida. Elas tinham um período de luto mais curto. Provavelmente que parte do sofrimento relacionado à morte de alguém não tem a ver apenas com a saudade que temos de alguém, mas também a falta que ele faz para nós, na provisão material, inclusive. A igreja está atenta a isso. Ou a igreja agora se resume a fulano morreu, vamos fazer um funeral, vamos fazer um culto fúnebre, vamos selecionar hinos que falam da ressurreição, pregar o evangelho, oferecer rosquinhas e café, até domingo que vem. Até domingo que vem. Há uma atenção pastoral àqueles que estão em choque, aqueles que estão em sentimentos depressivos e solidão. No caso de uma viúva, por exemplo. Ou no caso de pais que enterraram seu filho. A morte já é uma experiência não natural para nós, quanto mais pais enterrando filhos. Pânico. A igreja está atenta àqueles que agora sofrem pânico diante de um sofrimento intenso, um diagnóstico, pacientes terminais. A igreja está atenta àqueles que lutam com o sentimento de culpa e perda. Ira. Negação das responsabilidades. Negação da realidade de perda. Todas elas estágios que se sobrepõem, cíclicos, mas que são reações comuns àqueles que sofrem no nosso meio, no meio da igreja. A igreja tem olhos para essas pessoas. A igreja se presta ao auxílio dos que sofrem. É o reconhecimento de que algumas perdas levarão tempo para sarar o sofrimento. Alguns simplesmente vão levar tempo. E hoje, talvez influenciado por toda essa a gama de informações que literaturas como DSM 4, 5 têm trazido para nós, dando tempo de luto, ou acima disso a pessoa está doente, ou ela está com uma depressão, né? O reconhecimento de que algumas perdas vão levar mais tempo. É diferente você ter o seu carro roubado do que o seu filho morto. É bem diferente. Muito diferente. E a igreja está pronta para isso. Ou a prática intensa da mutualidade. Dentro do contexto da igreja, nós somos chamados para simplesmente estar presentes. Eu me lembro que durante o tempo de estágio que nós tivemos numa igreja nos Estados Unidos, nós acordamos uma vez, numa manhã de sol,
com a triste notícia de que na noite anterior, na tempestade da noite anterior, um raio havia caído numa casa, e a casa pegou fogo. O marido saiu para procurar ajuda no vizinho, e quando ele voltou, a sua esposa e os seus 2 filhos haviam sido queimados no incêndio. Quando eu soube daquela história, eu falei assim, bom, graças a Deus eu sou estagiário aqui, agora é hora de observar e orar. E grande parte do ministério pastoral naqueles dias foram de presença. Presença e silêncio. De que não é hora nem momento de apontar pecado. Nós sabemos que todos os sofrimentos estão ligados a Gênesis capítulo 3. Mas agora é hora de estar presente. A igreja está presente. A igreja está disposta a uma ajuda prática e concreta. De que o marido que pede a esposa e os filhos de uma forma traumática desse jeito, ele sequer lembra a senha do seu banco. Ele está em choque. Quais são as ajudas práticas que nós oferecemos? A igreja está pronta a ficar em silêncio. Obviamente, esse foi um caso que chamou a atenção da mídia local, que não poupou críticas ao marido, acusando-o de negligente. Além agora de estar triste pela perda da sua esposa e dos seus 2 filhos pequenos, esse marido tem que lidar com as acusações na mídia local de que ele foi negligente. De que nesse culto fúnebre tinha câmeras atrás, filmando o que o pastor estava dizendo. Era o tempo de ficar em silêncio, chorar juntos, de assimilar a perda, de lágrimas, muitas lágrimas. A igreja se esquece da prática da mutualidade, de alegrar-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. É hora de chorar junto. É hora de chorar junto, de acompanhá-lo de perto, para que as decisões daqui a alguns meses reflitam a sabedoria de Cristo e não o desespero da solidão. São oportunidades, irmãos, que a igreja tem dentro do seu contexto de dar sábias respostas aos porquês. E aí, rapidamente, nós estamos prontos. Não é o porquê, é o para quê. Sim, de fato, mas às vezes alguns porquês são necessários. Mas não são todos que estão prontos para ouvir alguns porquês. E a igreja vai precisar de sabedoria pastoral, e mais uma vez, não necessariamente a figura do pastor, mas a sabedoria no cuidado de ministrar os porquês que a Bíblia nos dá. As causas e os efeitos que a Bíblia nos dá. Dentro do contexto da igreja, nós temos a oportunidade, então, uma necessidade oportuna de dar sabiamente os porquês da Bíblia. É no contexto da igreja que é ministrado de forma sólida a palavra de Deus, como caráter preventivo. A palavra de Deus pregada prepara as pessoas para o inevitável sofrimento, dando uma visão bíblica de lamento. Crente não sabe lamentar, biblicamente. E nós temos tantos exemplos nos Salmos, de pessoas que sofreram e sofreram para a glória de Deus, que derramaram seus corações dizendo coisas até politicamente incorretas, que você não teria coragem de dizer, mas muitas vezes já pensou. Os lamentos falam, o Senhor esqueceu de mim, Deus me deu veneno para tomar, eu estou vendo a destruição de Jerusalém, Deus me deu veneno para tomar. Até quando, Senhor? Até quando vai ficar esse sofrimento? Até quando dura esse sofrimento? Mas eles não ficam aí. Eles entram na presença do Senhor e têm as suas respostas. Eles ganham uma perspectiva eterna e aprendem um lamento, aprendem a chorar para a glória de Deus. A igreja tem uma visão bíblica de lamento, uma visão bíblica de culpa, arrependimento, perdão. O quanto que esse marido viúvo agora não foi ministrado por uma visão sólida de arrependimento, de culpa, de perdão, de providência de Deus, de soberania de Deus. E algumas verdades não são ministradas na dor. Algumas verdades são ministradas antes, preventivamente. Ela constrói a nossa fé, nos preparando para o momento de dor. E é na igreja que nós temos o contexto para isso. O contexto de uma intervenção pontual. Quando que a igreja vai intervir num caso de abuso? O marido que abusa sua esposa. E você já sabe que nós temos um espectro amplo de abuso. Do abuso verbal, a agressão, a ameaça de morte. Quando que há uma intervenção da igreja? Um abuso infantil. No contexto da igreja, nós somos chamados a ministrar esperança real, ainda que intangível.
É no contexto da igreja que nós somos chamados à oração pelos que sofrem. Quando o sofrimento é intenso o suficiente de que a pessoa sequer tem força para orar, quem irá orar por ela? Onde estão os intercessores da igreja? Que intercedem por aqueles que não têm força para orar. Quando os que sofrem estão fracos demais para orar. Então, irmãos, nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem de consolo falada, que é a verdade do Evangelho. É a verdade do Evangelho. Recentemente eu tive a oportunidade e o privilégio de aconselhar uma moça de 23 anos de idade, diagnosticada com esclerose múltipla. Ela não queria falar com o pastor dela, ela não queria pisar na igreja dela. Mas por alguma razão, o médico que a cuidava, era um membro da nossa igreja, perguntou se ela estaria disposta, então, a conversar com outro pastor que não a conhecesse. Ela disse sim. Ele perguntou para mim se eu estaria disposto a conversar com ela. Eu disse sim. Eu disse sim, e eu confesso para os irmãos, um sim meio cético. Se ela não está disposta a ir à igreja dela, ela não vai me ligar. De fato, ela não me ligou uma vez. Ela me ligou várias vezes, até conseguir falar comigo. Nós marcamos, então, um encontro. E ela veio. Ela veio para o aconselhamento, tentando disfarçar a parte da sua dor, a sua ira. 23 anos, um diagnóstico triste, sem muitas perspectivas humanamente falando. E então ela começa a questionar por que Deus permitiu isso. Atrás daquele sorriso havia as dúvidas. Por que Deus permitiu isso? Eu sempre fui uma pessoa boa. Percebe a lógica? Ela estava nos passos de Asaf. Não vale a pena seguir Deus. Não vale a pena seguir Deus. Eu fiz tudo certo. E olha o que aconteceu comigo. É óbvio que o tudo certo dela estava bem distorcido. Muito distorcido. Até para uma compreensão evangélica comum. Então nós continuamos a conversar e a mensagem do Evangelho foi proclamada. A mensagem do Evangelho foi compartilhada. A mensagem de que há um Salvador, há um Jesus soberano sobre a terra e sobre a nossa história foi compartilhada. A tarefa foi dada. 15 dias depois ela voltou. E ela disse uma das coisas que talvez eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ela olhou para mim e falou o seguinte: pastor, que vergonha. Eu cresci na igreja e eu não sabia o que era o Evangelho. Algumas pessoas dizem que ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Pastor, eu vim pelo amor. Aí eu fiquei olhando para ela. Eu vim pelo amor, pastor. Deus me amou tanto, que Ele me deu esclerose múltipla para que eu ouvisse o Evangelho. E naquela hora eu falei: Senhor, não foi carne e sangue que revelou isso a ela. Não pode ter sido. Foi o teu Espírito. Foi o teu Espírito. Pessoas sofrem e nós temos uma mensagem. O Evangelho consola. O Evangelho consola com uma perspectiva de ressurreição. A certeza de que um corpo físico que está sendo deteriorado pela esclerose múltipla vai encontrar sua cura final em corpos glorificados. Essa é a nossa esperança. A esperança de que novo céu, nova terra nos aguarda. Aquilo que para muitos é tido como o ópio do povo, manipulação de massa, para nós é a esperança real e concreta e que nos move. Nós não somos daqui. Nós peregrinamos aqui, mas não somos daqui. Nós temos uma mensagem falada e uma mensagem praticada. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É óbvio que João desenvolve a sua teologia, e quando ele fala amor, ele não está dizendo simplesmente proliferar as palavras eu te amo. Ele está dizendo, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não só de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como igreja, nós temos uma responsabilidade. Como indivíduos pertencentes a uma igreja, nós temos uma responsabilidade de consolo aos que sofrem no nosso meio.
como indivíduos de uma igreja que tem a mensagem do Evangelho, nós temos uma oportunidade de proclamar consolo aos que estão fora da igreja. Não simplesmente como um proselitismo, mas como uma demonstração de que nós somos alcançados pela mensagem que nós proclamamos. Não simplesmente, meramente, fazer com que a pessoa ore com você, mas de ministrar um consolo real, o Evangelho genuíno, legítimo. O engajamento da igreja local no auxílio aos que sofrem. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos, apenas 2 deles, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 4. A igreja da Macedônia que se engajou na assistência além de sua capacidade. Aliás, eles pedem para o apóstolo Paulo, por favor, nos inclua na oportunidade de assistir aos que sofrem, financeiramente, além da nossa capacidade. Filipenses 4,14, o apóstolo Paulo agradece à igreja de Filipos, que foram parceiros nas tribulações dele, mandando talvez um presente financeiro para ele. É a igreja auxiliando aos que sofrem no nosso meio. E nós temos exemplos de hoje. Qual é o exemplo da sua comunidade? Onde você tem visto a igreja se engajar no consolo aos que sofrem? Há essa atenção pastoral, há essa atenção de amor, de discípulo de Jesus Cristo aos que sofrem no nosso meio. Há compaixão legítima aos que sofrem fora do contexto da igreja. E compaixão se distingue aqui do mero sentimento de dó. É uma compaixão legítima que nos move à ação, que afeta nossas afeições, afeta o que eu penso, o que eu desejo, o que eu sinto, me movendo a uma ação de proclamar mensagem de consolo e dar auxílio prático aos que sofrem. 3 anos atrás, nossa igreja experimentou algo profundo. Na gravidez da esposa de um dos pastores da igreja. Logo no início da gravidez se detectou um problema cardíaco que foi se desenrolando uma patologia no coraçãozinho dessa menina até o final da gravidez. Foi uma gravidez tensa do tipo, faz chá de bebê ou não faz? Foi feito o chá de bebê. Um clima tenso no ar, o neném nasceu, direto para a mesa de cirurgia. Fez a cirurgia cardíaca, volta, fica na UTI. Enquanto o bebê estava na UTI, não havia necessidade de acompanhante. Então ela foi hospitalizada em São Paulo, a esposa volta para São José dos Campos, para o seu marido, sua filha de 2 anos na época. 2, 3 anos. Vida que segue, viagens a São Paulo, acompanhando a filha, que tem uma melhora, sai da UTI. Inicia-se agora um processo que muitos experimentam, talvez de lugares muito mais longe no Brasil, de se alojar no hospital, morar no hospital para acompanhar um ente querido hospitalizado. Talvez na espera de um transplante, talvez na espera de a melhora de um diagnóstico, sem suporte de família. Então começa o estresse sobre essa família. A esposa começa a morar no hospital, o marido começa a fazer as viagens que consegue fazer, a filha fica na casa de avó, fica na casa de tia, começa a sofrer as consequências de não ter a mãe por perto, a família desestruturada em função da enfermidade da menina. Então, de púlpito, o pastor pede ajuda. Irmãos, eu preciso de ajuda. E foi algo que marcou profundamente a história da nossa igreja. Criou-se uma escala de cuidadores. Senhoras se mobilizaram para vir cuidar da pequena no hospital. Homens se prontificaram a pagar gasolina. Outros se prontificaram a trazer os cuidadores. A esposa, então, passa apenas 1, 2 dias por semana, cuidando da sua pequena, o restante cuidando do seu marido, da sua filha. A filha volta ao convívio da igreja, a filha volta ao convívio da família. A esposa finalmente consegue dormir um pouco. Foi assim por meses. Foi assim que muitos membros da igreja tiveram contato com familiares de pessoas que estão adoentadas, que não têm o mesmo suporte. E que olharam para aquilo que aconteciam e fizeram a inevitável pergunta. A pergunta de $1 milhão. Quem são vocês? Por que vocês fazem isso? Quem são vocês? Por que vocês fazem isso? Foi o amor prático que nos deu a oportunidade de falar do amor de Cristo. São as obras de Cristo junto com as palavras de Cristo. E que a desassociação dos dois teria feito um tremendo estrago naqueles que sofrem. São as mensagens de amor desprovidas de ações de amor, que não é verdadeiro amor.
Mas quando o amor é demonstrado, o amor ganha para ser falado. Bom, a pequena Sarinha veio a falecer 6 meses depois. Levou a igreja em prantos. Faleceu no Dia das Mães, marcando profundamente a vida dessa mulher. Agora, quando há uma gravidez complicada ao nosso redor, quando há morte de filho envolvido, quem você acha que o Senhor usa no nosso meio? Aqueles que sofreram bem, receberam o consolo de Cristo, estão prontos para consolar os que sofrem. A igreja tem um papel vital no consolo dos que sofrem. Deus tem levantado ministérios no auxílio aos que sofrem, com mais experiência, que lidam com isso. O Ministério da Capelania Hospitalar, aqui representado pelo Ministério da Eleni, que a igreja pode se beneficiar no seu contexto. E você está aqui hoje. Deus está fazendo algo na sua igreja, porque você está aqui hoje, ouvindo o que você está ouvindo, sendo equipado para ministrar aos que sofrem, porque nós temos uma mensagem de consolo, que é a cruz de Jesus Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela mensagem da cruz e o consolo do Senhor Jesus Cristo. Gratos a Deus que nossas lágrimas encontram um fim na realidade do céu, na presença do Senhor Jesus Cristo, cuja santidade não permite sofrimento ao seu redor, nem dor, nem lágrimas. E nós te louvamos porque enquanto sofremos, somos consolados, porque o túmulo está vazio, a ressurreição é real. Dá-nos, ó Deus, a compreensão prática dessa mensagem. Dá-nos a sensibilidade aos que sofrem no contexto dentro da igreja. Dá-nos, ó Deus, a sensibilidade e compaixão dos que sofrem fora da igreja, para sermos uma ponte na proclamação do Evangelho, para fazermos discípulos, que é a missão da nossa igreja, para honra e glória, ó Deus, o teu nome, e discípulos em meio aos que têm dor e dor intensa. Eu te louvo, ó Deus, pela realização desse congresso, e clamo, ó Deus, a tua bênção sobre o ministério da Eleni, da capelania, de todos os envolvidos, para continuar e perseverar na proclamação da mensagem de consolo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deixa eu apenas encerrar com a indicação de uma literatura que você encontra ali no estande da Editora Fiel. Esse livro, Qual a Missão da Igreja, pode iniciar você na compreensão e debate de qual de fato é a missão da igreja. Okay? Ele não tem a ver necessariamente com capelania. Ele vai focar na questão do discipulado, a proclamação do Evangelho, mas uma vez entendendo qual de fato é a sua missão, você estará verdadeiramente livre para, de forma criativa, ministrar de forma fiel aos que sofrem, sem confundir igreja com hospital, ok? Mas unindo os dois ministérios para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe ricamente o seu ministério e a sua vida. Obrigado. Querem se levantar 1 minuto e dar um abraço naquela pessoa que está do teu ladinho? Ah, que coisa boa! Pronto, gente, vamos lá. Podem se sentar. Vamos dar continuidade. Quando o pastor Flávio começou a falar hoje de manhã, eu morri de medo que ele já pegasse a minha palestra. Eu falei, ai, socorro, e agora? Mas eu acho que a gente vai
vai se confirmar em alguns pontos e acrescentar outros também. Vai ser um tempo também bem gostoso. Quem passou por algum momentinho de ansiedade? Ah, que bom que não sou só eu. Ótimo, muito bom. Confortador, gente. Ansiedade vem da palavra, tem os seguintes significados: apertar forte, estrangular, estar oprimido pelo sofrimento, uma carga, um fardo muito grande, um problema, um estreitamento, um desconforto e uma angústia. Ansiedade vem de tudo isso. Ao mesmo tempo, como o pastor Flávio já falou, é uma emoção normal, algo que a Bíblia fala sobre ansiedade como parte da vida. Mas, se ela vai além de um certo nível, ela se torna um temperamento. Se vai além disso, ela se torna parte da personalidade da pessoa. Ela vive ansiosa, ela é ansiosa, ela faz tudo com ansiedade. Então, é bem diferente. Vejam a cara do ansioso. Essa é a cara dele, ó. Sempre comendo os dedos, mordendo as unhas. E se acontecer? E se não acontecer? E se eles não gostarem? E se eu perder meu emprego? E se meu cônjuge me abandonar? E se meu segredo for descoberto? E se eu não puder pagar as minhas contas? E a ansiedade vem acompanhada de várias reações físicas e mentais desfavoráveis. Não é só aquela angústia leve que você sente, mas pode se complicar e muito. A antecipação apreensiva de um futuro perigoso ou infortúnio, acompanhada de uma sensação de disforia ou de sintomas somáticos de tensão. O foco de perigo antevisto pode ser interno ou externo. Não aconteceu nada ainda, você está prevendo, você está pensando que possa vir a acontecer e você já fica naquele estado de tensão. Veja, que simpática. E, às vezes, não dá vontade de fazer isso quando você acaba de fazer um trabalho muito bem feito, aperta aquela teclinha e apaga tudo, né? Quando um grande escritor estava acabando de escrever o seu livro sobre ansiedade, ele fez a última revisão, confirmou tudo e apertou a teclinha errada. E todo o seu trabalho foi apagado. Então, ele começa a reescrever com esse prefácio. Eu sei o que é ansiedade, realmente. A pessoa está tentando carregar o mundo nas costas, resolver os problemas que não aconteceram ainda, que talvez não venham a acontecer, mas ela já está preocupada quanto a eles. As preocupações nunca eliminam as dores do futuro, mas acabam com o poder do presente. Você fica tão ansioso quanto ao dia de amanhã que hoje você não vive simplesmente. Quais são as causas da ansiedade? Preocupações quanto ao passado. Vejam, alguém olhando fotos do passado e pensando, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse provocado tudo isso, as coisas seriam bem diferentes. Um dia, eu cheguei na nossa equipe de cuidados paliativos lá do Hospital do Servidor Público do Estado. A doutora Sara Krasilski estava com uma das nossas residentes, uma oncologista, e ela estava com a bula de uma medicação chamada Midazolam aberta. E ela lia a bula ao lado da residente e falava assim, não é possível,
No midazolam não existe indicação para o tratamento da culpa. Como nós vamos cuidar da culpa daquela paciente que não consegue morrer por causa de ansiedades e culpas passadas? E daí ela me pediu que fosse lá cuidar daquela senhora, uma senhora evangélica, que estava com a irmã e a filha ao seu lado. Ela já estava num estado gravíssimo da doença, já a poucos minutos da morte, mas ela não conseguia se perdoar por coisas que ela havia feito no passado à sua família. De um gênio muito forte, havia provocado conflitos entre vários dos seus familiares. E agora ela não conseguia partir por causa dessa culpa. Ah, se eu não tivesse falado, feito, provocado tudo isso. E foi tão bom poder ministrar a palavra de Deus ao coração daquela pessoa, naquela hora, até que ela falou, ok, eu estou bem, eu estou certa de que Deus me perdoou e que eu estou indo para o céu. Você pode ficar tranquila, porque eu agora estou bem. Orei com ela, e ela partiu depois de meia hora. Mas foi interessante a reação dos médicos da equipe, todos eles vendo que remédio eu estava dando para a paciente, porque o midazolam não resolvia o problema da culpa dela. Passado, pecados, erros, omissões, frustrações, remorsos e culpas. Veja a cara do coitado do cachorro que fez xixi no lugar errado, que não é permitido, e a cara de culpado dele. Preocupações quanto ao futuro. Se eu não tiver dinheiro para comprar comida? E se todos me desprezarem? E se meus queridos adoecerem? E se eu não tiver o que vestir? Não precisa ter um cabelo azul, ou nem roxo, né? E se não me derem valor e eu me sentir numa lata de lixo? E se os meus queridos se afastarem de mim? E se todos se voltarem contra mim? E se meu amado me decepcionar? E se meu chefe me despedir? Talvez porque ele tenha estado naquele dia mais alegre, foi trabalhar com uma roupinha um pouquinho mais colorida, né? E olha a cara do chefe. E se o medo tomar conta de mim? E se eu adoecer? Principalmente idosos que já estão sozinhos na vida e ficam muito preocupados com o adoecimento porque não tem quem cuide deles. E o papel da igreja, nessa hora, é muito grande. E se eu não tiver lugar para morar? Olha que cara de cachorro sem dono. Oh, coitado. E se me deixarem só quando eu mais precisar? E se eu não tiver como pagar as contas? E se esquecerem de mim? Alguém que escreveu tantas cartas, talvez a um filho muito querido, e todas essas cartas voltaram ao remetente. E se meus amigos me abandonarem? E se todos me deixarem? E se meu tempo de vida for curto? E a gente trabalha isso diariamente nos hospitais. Um livro que eu incentivei e meio que obriguei a minha equipe inteira a ler foi 30 Dias para Viver. Um livro muito interessante, e a palavra dos autores, um casal de pastores que trabalha com pacientes com doença em fase terminal, é justamente essa. Imagine que você só tem 30 dias para viver. Como você vai colocar a sua vida em ordem nesses 30 dias? E ele mexe com cada área da sua vida e lhe dá tarefas práticas no final de cada capítulo. E é muito interessante porque, realmente, você, quando faz isso e coloca toda a sua vida em ordem, você fica vivendo de uma maneira muito tranquila.
E você fica pronto para partir a qualquer hora também, com muitas coisas resolvidas. Então, todos nós deveríamos colocar em prática tudo isso. E se eu perder aqueles a quem eu mais amo? E como isso, às vezes, dói mais do que uma doença física, principalmente quando é um filho, quando é alguém muito próximo, muito querido. Uma pergunta que alguns fazem no hospital: e se eu não for bom o suficiente para ganhar o céu? Que coisa triste. Não conhecer a pessoa de Cristo, o perdão de Deus em Cristo, torna a pessoa extremamente ansiosa quanto ao medo de partir e não saber para onde ir. Perfeccionismo pode também trazer muita ansiedade. Causas ambientais, como abuso físico ou sexual na infância ou na adolescência, bullying na escola ou em outros lugares, morte de um dos pais, estilo de criação dos pais. Alguns pais são tão ansiosos que a criança já quase que nasce ansiosa, porque os pais ficam vigiando em volta dela o tempo todo e falando assim: cuidado, olha, cuidado, vai acontecer, cuidado. E a criança não pode dar um passo que ela já está sobressaltada com tudo aquilo que pode vir a acontecer e que não acontece. O aprendizado, ansiedade em níveis muito altos, ou quando apresentada com a timidez ou depressão, impede que a pessoa desenvolva o seu potencial intelectual. O aprendizado é bloqueado. E isso interfere não só no aprendizado da educação tradicional, mas na inteligência social. O indivíduo fica sem saber como se portar em ocasiões sociais ou no trabalho, o que pode levar à estagnação na carreira. Ele está tão ansioso que isso compromete o seu aprendizado, bloqueia a sua mente e o faz ou falar demais e se expor demais no meio social, ou ficar mudo, tímido, morrendo de medo do que os outros estão pensando nele. E essa ansiedade se reflete fisicamente também, principalmente no intestino e no peito. O que o seu filho fala para você quando ele está com medo de uma prova? Estou com dor de barriga, não dá para ir para a escola, né? Hoje não dá. Ou você, que já é adulto e lida melhor com as coisas, sente uma dor no peito, um aperto no peito, que parece que você está infartando. E tem uma síndrome muito semelhante, que a dor é tão forte que se assemelha à dor do infarto, mas é somente ansiedade. Vejam, às vezes você não precisa perguntar para a pessoa se ela é ansiosa, né? Só olhar nas unhas todas comidas, engolidas. Alguns sintomas da ansiedade: fadiga, insônia, falta de ar ou sensação de sufocamento, picadas nos pés e nas mãos, confusão, instabilidade ou sensação de desmaio, dores no peito e palpitações, afrontamentos, arrepios, suores frios, mãos úmidas, boca seca, contrações ou tremores incontroláveis, tensão muscular, dores, necessidade urgente de defecar ou urinar, dificuldade em engolir, sensação de ter um nó na garganta, dificuldades para relaxar, dificuldades para dormir, leve tontura ou vertigem, vômitos incontroláveis e uma sensação de impotência total. Quando eu estou falando em transtornos de ansiedade num congresso de aconselhamento bíblico, eu tenho que explicar por que eu estou usando esse termo, que é da psiquiatria. Porque, normalmente, o meu campo é o hospital. Eu falo com médicos, com profissionais da saúde o dia todo. Quando a gente trabalha na psiquiatria, a gente usa o diagnóstico
psiquiátrico dado ao paciente e o trata dentro do aconselhamento bíblico. Então, não tenho nenhum problema em usar alguns termos e alguns diagnósticos psiquiátricos e levá-los para ver a resposta daquelas questões no aconselhamento bíblico. Transtornos de ansiedade, então, são classificados como fobia específica, social, síndrome de pânico, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de ansiedade generalizada. Aquele bichinho, alguém gosta? Então, uma fobia simples pode ser o pavor de baratas. E a pessoa, só de ver uma barata, sai voando, louca, sobe em cima do piano, né, para fugir da barata. Uma amiga minha, uma engenheira super preparada, ela tem fobia de aranha, aquela pequenininha, assim. E, algum tempo atrás, capotou o carro 3 vezes, porque tinha uma aranhazinha descendo num fiozinho, assim, perto do volante, enquanto ela dirigia. Agora, para ela confessar por que ela capotou o carro, foi um trauma geral. Uma aranhazinha e o medo dela. Então, a pessoa que apresenta essa fobia simples, ela tem um objeto específico de fobia. Ela pode ter medo de sangue, medo de tomar elevadores, medo de dirigir, medo de túneis, de pontes, de tempestades. Uma amiga nossa, uma das nossas capelãs aqui, estava com fobia de aviões. Ela não conseguia entrar no avião. Daí, uma das outras capelãs trabalhou com ela essa fobia, e agora ela só anda de avião, e a gente está reclamando muito. Eu falei para ela, era para tirar o medo só daquela viagem, não das outras. Chega! Mas esse tipo de fobia assume um lugar substituto para os reais motivos da ansiedade da pessoa. Fobia social. Essa pessoa morre de medo de como ela vai se desempenhar publicamente. Ela tem medo até que percebam tremor nas suas mãos. Então, ela não come em público. Ela evita se expor. Ela vai com a roupa mais discreta possível quando ela vai para algum evento social, para que ninguém a note. E, mais ainda, ninguém note o comportamento dela ou o que ela está com o que ela tem na mão. Síndrome de pânico. De repente, um ataque súbito e a pessoa se sente paralisada. E a descrição que essas pessoas fazem é: veio sobre mim um temor de morte. Era alguma coisa tão forte que eu me sentia morrendo naquela hora. E ficou com muito medo. E é uma coisa que passa rapidamente, mas que aquele temor da emoção, do que ela sentiu naquele tempo, fica tão forte que é difícil ela continuar vivendo com aquilo. Taquicardia, perda do foco visual, dificuldade de respiração, sensação de irrealidade e outras. Charles Darwin, aos 28 anos, disse: eu acordei à noite me sentindo um pouco mal e tive muito medo, embora a minha razão risse de mim e me dissesse que não era nada e tentasse se agarrar a objetos aos quais temer. Ele não sabia sobre o que ele estava temendo, do que. Era um sentimento. No estresse pós-traumático, a pessoa que foi assaltada fica morrendo de medo de ser assaltada de novo. E ela passa por sensações físicas, quando ela simplesmente cruza o mesmo caminho onde ela foi assaltada. Então, é uma sensação que fica. Medos de sair na rua. E, por exemplo, pessoas nos Estados Unidos que sofreram no 11 de setembro,
e foi feita uma entrevista com os médicos que atenderam e vários bombeiros que atenderam também as vítimas nesse 11 de setembro. E eles falam que estes profissionais, depois de 6 anos, ainda não estavam realmente recuperados de tão forte que tinha sido o impacto, a emoção de tudo aquilo, o estresse pós-traumático. Sintomas do estresse pós-traumático: reviver o acontecimento traumático com pesadelos, ou simplesmente aparece de vez em quando aquele pensamento e some. E tudo isso é reavivado por cheiros, por sons, pelo olhar no rosto de alguém querido que você perdeu, e você cruza na rua com alguém que tem um cabelo parecido ou um jeito de andar, e tudo aquilo reaviva a sua memória. Evitar qualquer lembrança do acontecimento traumático, sentir-se entorpecido, sentir-se constantemente no limite. A pessoa está simplesmente em ponto de bala, né? No limite, uma gotinha e ela explode. Quando olho para trás e penso em todas aquelas preocupações, lembro-me da história do velho que, em seu leito de morte, disse que teve muitos problemas na vida, a maior parte dos quais nunca aconteceu. Winston Churchill. Transtorno de ansiedade generalizada. Então, a pessoa fica ansiosa com várias preocupações excessivas em diversas áreas da vida. E essa pessoa começa a ficar irritada demais. Tem dificuldade de se concentrar. Ela tem tensão muscular. Sabe aquela dor nas costas contínua? Que você fala, mas não é possível, não tenho nada, já fui ao médico. E você vive com aquela tensão por causa de ansiedade. Problemas com o sono, você se sente sempre fatigado, inquieto, humor deprimido, tem grande sofrimento que compromete a vida cotidiana. Imagina, carregando todo esse fardo, né? A vida do dia a dia é impactada. E os que estão ao seu redor também sofrem bastante. No transtorno obsessivo-compulsivo, obsessões são pensamentos, ideias ou imagens que invadem a consciência da pessoa. Há vários exemplos, como dúvidas que sempre retornam. Você já estava saindo de casa e você voltou correndo porque você achou que você não fechou a torneirinha do gás. Aconteceu isso alguma vez com você? À noite, antes de dormir, você vai lá e tenta ver se todas as maçanetas estão realmente fechadas, as portas trancadas, e você dá uma sacudidinha para ver se, de fato, estão, né? São obsessões. Compulsões são coisas repetitivas, e você faz isso várias vezes. Pressão versus ansiedade. Acontece que, quando você se deixa dominar por isso, a sua mente fica impregnada, a sua vida fica impregnada, a sua mente registra esse medo, e é um sentimento contínuo de desconforto. Não é só mais um momento, uma emoção, um problema em si que lhe causa ansiedade, mas é um estado contínuo de ansiedade. As preocupações nunca eliminam as dores do futuro, mas acabam com o poder do presente. Como nós vamos tratar, biblicamente, da ansiedade? Provavelmente, as preocupações são nossos carcereiros mais constantes. Graças a Deus que Corrie ten Boom podia confiar no seu Deus o suficiente para esconder os judeus naquele quarto secreto, sem temer a vistoria dos nazistas, porque eles corriam perigo de morte. Então, ela podia vencer a tentação de ficar preocupada, porque, senão, ela ficaria encarcerada dentro de si mesma, dentro dos seus medos. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um
e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E não é só a Deus e ao dinheiro, mas é a Deus e a algum outro fator de preocupação na sua vida. Ansiedade vem de coração dividido. Você está tentando amar e se devotar, se dedicar a Deus e aos seus tesouros, aquilo que realmente se torna importante para você. E aqui, em várias palestras, foi perguntado, qual é o seu Deus funcional? Porque falar em Deus, decorar versículos bíblicos, recitar versículos bíblicos, é uma coisa. Mas na hora da tensão, na hora do aperto, na hora do sofrimento, na hora da ansiedade maior, como você responde? Biblicamente ou na carne? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ansiedade é um problema do coração. Onde está o seu coração? Fazendo um check-up. O que eu amo acima de tudo? Eu estou muito bem na vida até que tal coisa não seja tocada. Se Deus pensar em me tirar essa coisa ou esta pessoa, eu viro bicho. E aí eu tenho toda a razão para falar e pensar o que eu quiser e negar a minha fé. Isso não é uma fé bíblica e funcional, um Deus funcional. O que eu mais temo perder, o que me faz mais feliz quando eu penso que o ganhei. Veja, voltando ao perfeccionismo, a necessidade de ser amado, apreciado pelos outros. E eu penso, eu tenho que ser amado. Eu quero que todos pensem bem de mim, que eu sou muito bom. Eu preciso me sentir aprovado por todos, senão a vida não terá sentido. Eu preciso sentir que sou bem aceito por todos. Este é um pensamento inicial. Mas com o medo, com a tensão, a pessoa fala, mas e o que vai acontecer comigo se eu não me sair bem? E a pessoa, diante de uma prova, diante de um teste, diante de uma entrevista de emprego, está tão ansiosa e tão preocupada em fazer o melhor e que os outros pensem tão bem dela, que ela, na hora, dá um branco geral, apaga tudo da sua mente e ela se sai muito mal. E aí, isso reforça o desprezo por si mesmo e o medo vem junto. Um coração amedrontado tem necessidades leves. Eu espero me sair bem na prova, mas vai para necessidades debilitantes. Eu preciso me sair bem. Vai para ataques de pânico. Eu fico apavorado em pensar que eu posso não me sair bem. E vai para um transtorno obsessivo-compulsivo. Eu preciso estar certo que tudo sairá perfeito, porque coisas terríveis acontecerão se não for assim. A pessoa vai se deixando dominar pela ansiedade e chega num pavor mesmo. O tesouro do coração dessa pessoa é o controle. Eu tenho que ter controle sobre as situações, sobre as pessoas, sobre aquilo que venha a me acontecer, porque, senão, eu vou me sentir muito inseguro. Porque reconhecer que eu não tenho controle me traz medo. Então, quando eu checo ou lavo os objetos várias vezes, isso me dá um falso senso de controle. Me lembro de uma estudante de medicina da USP, no 5º ano de medicina, que, de repente, é internada na psiquiatria do HC. Fui visitá-la e ela carregava uma canequinha com uma pasta com creme dental e uma escova de dentes.
e ela ficava o dia inteiro escovando os seus dentes. Outra companheira que encontrei ali no mesmo setor, ela passava, além da escova de dente, Bombril nos dentes. E já estavam afundados, porque ela tinha medo de ter falado alguma coisa que tivesse feito mal para alguém. Muito triste a história dessas, né? O checar não mais diminui o medo de perder o controle, mas não checar é pior. Então, ela entra num círculo vicioso. Eu tenho que fazer alguma coisa para lidar com essa minha ansiedade. Então, eu vou fazer de tudo para manter tudo debaixo do meu controle. E uma pessoa ansiosa, assim, não vive o dia de hoje. Ela está muito, muito preocupada, muito ansiosa com tudo. Elise Fitzpatrick fala: Deus não nos prometeu sempre proteger os nossos tesouros de serem roubados ou de entrarem em decadência. Então, você perderá tempo em sua vida tentando guardá-lo e você se encontrará cheio de medos, porque tudo o que sabemos não nos dará segurança de podermos controlar o nosso futuro. De fato, não podemos controlar nem mesmo o nosso presente. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Que bendita palavra, que delícia ao nosso coração, saber que temos um Deus que cuida de nós e que nunca nos deixará, em situação alguma, seja ela qual for. Estava ouvindo alguém outro dia falar sobre a tristeza de ser bilionário. Porque o bilionário só fica pensando como ele vai ganhar mais dinheiro. E ele fica preocupado o tempo todo em como proteger a sua riqueza e como crescer mais e mais e mais e não perder nenhum tostão. É uma obsessão que ele tem. Ele não vive o dia de hoje, não desfruta o bem que aquele dinheiro poderia lhe trazer, porque ele está sempre preocupado em mais e mais e mais. Como a gente faz a transferência deste tesouro? Quando você valorizar mais a Deus, o seu reino, o seu amor, a sua aprovação, todos os outros amores que sobrecarregam o seu coração perderão o poder que o escraviza. Quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, qual é a promessa? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Será que a gente realmente crê que Deus sabe do que nós precisamos? Que Ele conhece as nossas necessidades? Que Ele sabe do que nós estaremos precisando no dia de amanhã? Será que nós podemos descansar nele? Reconhecendo que Ele é Deus, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Gente, a melhor coisa quando a gente está ansioso é olhar para o passado e lembrar quantas coisas o Senhor tem feito, quantas coisas o Senhor já fez. E ter um coração grato, agradecendo a Ele por todas essas coisas. E entregando a Ele o nosso futuro também, porque assim como Ele cuidou de nós no passado, Ele vai cuidar de nós no futuro também. Gavin comentou rapidamente sobre a nossa tensão nessa semana. Eu falei, acho que eu estou me preparando, Deus está me testando para dar essa palestra sobre ansiedade. Meu pai criou uma grande indústria de peças de carro, e uma linha de águas também. Ele criou essa torneirinha que você aperta, tanto que tinha aquele pino para baixo, como essa de tecla, e está no mundo inteiro. Uma fábrica grande, onde eu trabalhei como capelã.
E ele me deu uma parte também na sociedade. Mas ele cuidou dessa fábrica por quase 40 anos. Depois passou para o meu irmão, que não tinha o mesmo coração e nem as mesmas intenções. E meu irmão foi construindo tudo isso de uma forma fraudulenta, só que eu estava dentro, por ser sócia da fábrica, oficialmente, e os meus filhos ganharam de herança do pai 1% da fábrica, dividido em 4, 0,25%. Só que todas as dívidas trabalhistas caíram sobre nós, porque o meu irmão pôs todos os bens dele em nome de outros. Então, nesta semana, nós perdemos o nosso carro, que foi leiloado. Nós só tínhamos um, e nós perdemos o carro, porque foi leiloado para pagar a dívida trabalhista. E daí, à noite, quando eu estou acabando de preparar a palestra sobre ansiedade, telefona uma tia, falando assim, você sabia da mudança da lei? Não, que lei? Então, não é só o carro que você pode perder também o seu único imóvel, o apartamento onde você mora. Falei, pois é, preparar uma palestra sobre ansiedade, com uma ansiedade dessas no coração, né? E eu fiquei até umas 11 e pouco da noite consultando alguns advogados para saber o que era verdade e o que não era verdade. E depois nós oramos, realmente confiando que o Senhor podia cuidar de tudo isso. Mas era uma ameaça real e muito grande em cima de nós, nessa etapa da vida. Então, quando a gente lida com ansiedade, gente, se a gente não aprende a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de nós a cada dia, a gente enlouquece com as coisas que podem vir a acontecer, e às vezes não são só ideias ansiosas, são fatos reais e ameaçadores que estão ao nosso redor também. Vejam só, cristãos preocupados creem que Deus pode redimi-los através de Cristo, pode quebrar as algemas de Satanás, pode levá-los para o céu, pode colocá-los em seu reino, pode dar-lhes a vida eterna, mas não pode cuidar deles no dia a dia. Não é ridículo? Se Deus nos deu a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantas promessas que nós temos, agora Ele pode cuidar de tudo isso e não pode cuidar das nossas necessidades diárias. Você pode afirmar, ansiedade é um pecado como outro qualquer, e daí todo mundo é ansioso, nada demais, eu também sou, né? A gente pode usar essa resposta. Não é um pecado como outro qualquer. E John MacArthur diz, eu suspeito que a maioria dos problemas mentais e de algumas doenças físicas estão diretamente relacionadas à preocupação. Muitos casos de alcoolismo e uso de drogas são sintomas de ansiedade. E, por causa dela, muitos tomam decisões tolas, sofrendo seus danos. Mais importante do que a sua preocupação é o que você está comunicando sobre o caráter, sobre Deus e o seu caráter. Quando você está ansioso, você está falando sobre quem é o seu Deus. E se você pode ou não confiar nele. Você está testemunhando de uma maneira muito palpável se você confia realmente em Deus e se Ele é poderoso para lidar com tudo aquilo que preocupa o seu coração, ou não. Uma escolha. Quando você se deixa tomar pela ansiedade, está escolhendo confiar nas circunstâncias, ao invés de confiar em Deus. Jesus quer que vejamos que não faz sentido confiar que Ele pode nos livrar do inferno, mas não pode nos ajudar nas questões de vida prática e diária. É um contrassenso, uma coisa absurda, mas às vezes as nossas emoções dominam
a nossa mente, o nosso coração. Então, Paulo ora, e ora por nós também. Abre os nossos olhos, Senhor. E ele fala assim, oro também para que os olhos do coração de vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Não é um poder qualquer, é o poder da ressurreição. Nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu querer. A ansiedade paralisa você, deixando-o muito triste para fazer algo produtivo. Ela o deixará desgastado por fazer com que fique pensando só no amanhã, até encontrar algo com que se preocupar. Recuse continuar com isso. O Senhor diz que você tem o suficiente com o que se preocupar no dia de hoje. Onde ele fala isso? Basta a cada dia o seu próprio mal. Chega, você não dá conta nem de um dia inteiro, quanto mais do amanhã. Deus lhe dá o presente glorioso de viver o dia de hoje. A vida à luz da alegria desse dia, usando os recursos que Deus provê. Não se force para o dia de amanhã, antecipando o que pode nem acontecer. Hoje é tudo o que você tem, pois Deus não permite que nenhum de nós viva o amanhã antes que este se torne hoje. Compreenda isso. Deus lhe dá forças um dia de cada vez. Ele lhe dá o que você precisa, quando você precisa, e não coloca sobre você bagagem excessiva. Talvez seu pior medo é sobre como você lidará com a morte de alguém querido. Muitos cristãos que passaram por isso puderam assegurar, é tão maravilhoso como Deus tem me sustentado. Eu sinto falta do meu querido, mas sinto uma força tão incrível e segurança e alegria em meu coração em saber que meu querido está com o Senhor. Eu tenho trabalhado nesses últimos anos, especificamente com pacientes com doença em fase terminal. E é extremamente gratificante trabalhar com esses pacientes e com os profissionais da saúde também da área, porque você encontra modelos, exemplos de fé que você fala, Deus é grande. Como Deus é grande. Hoje à noite nós vamos fazer a homenagem ao Dr. Rudi. E eu tenho aprendido demais com este homem, porque a fé linda e sem exigências que ele tem diante da sombra da morte é tremenda. O louvar, o glorificar a Deus sem fazer exigências, no sentido assim, Deus pode me curar, eu creio nisso, mas Ele me cura se Ele quiser, porque Deus é bom. E eu quero que os meus filhos saibam que Deus é bom. E a vontade dEle é soberana. E eu estou bem, porque se eu partir, eu vou estar com o meu Senhor. Se eu ficar, eu tenho muita coisa para fazer, e vai ser um prazer cuidar dos meus filhos também. Mas eu estou em paz, porque eu estou com o Senhor. Gente, é precioso demais. Falar tudo isso quando você está bem é uma coisa, mas quando você está num leito de morte é outra coisa. Deus nos dá a sua graça na hora que precisamos dela. Se nós nos preocupamos com o futuro agora, nós estaremos duplicando a nossa dor sem ter a graça para lidar com ela. Viram que interessante? Deus lhe dá a graça para lidar cada dia com aquelas necessidades que você tem. Mas se você se preocupa com o dia de amanhã, você está duplicando
o problema sem ter a graça suficiente para lidar com ela. Eu quero deixar alguns versículos aqui. Se o tesouro do meu coração é agradar ao Senhor pela fé, então a minha fala também muda. Eu quero fazer o meu melhor. Não para me sentir bem, não para ser admirado pelos outros, mas para a glória de Deus. Eu vou estudar e orar para que Deus seja glorificado conforme os seus desígnios. E alguns versículos que nós conhecemos de cor. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Deus nos dá forças para cada dia. Não se preocupem com a sua vida. O vosso Pai Celestial cuida de vocês. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Um versículo para a gente memorizar. Eu queria que nós falássemos juntos esse versículo. O Senhor está perto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, de 6 a 9. Ore com gratidão sobre cada uma das suas necessidades. Quando você faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando tiver medo, confiarei em ti e não temerei. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Gente, nós não queremos que esse congresso seja apenas para vocês terem maior informação. Queremos que todos nós sejamos capacitados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a aplicar a palavra de Deus, a prática da nossa vida diária. Não tema o amanhã, pois Deus já está lá. Não é lindo demais? É o tema de um livro da Ruth Graham, filha do Billy Graham. E ela traz mensagens muito lindas. Eu achei o título do livro muito especial. Deus já está no nosso futuro. E, por isso, nós podemos descansar nele. Eu quero só chamar o Washington, nosso querido capelão, lá do Rio de Janeiro, que tem nos abençoado muito através da doação do PPH, Palavra para Hoje, para falar 10 minutinhos sobre isso para vocês. Graça e paz. Quem aqui recebeu a revista, eu acho que eu consegui trazer para todo mundo, né? Quem aqui já conhecia a revista Palavra para Hoje? E quem aqui já foi abençoado pela revista Palavra para Hoje? Eu estou na instituição que faz a distribuição da revista Palavra para Hoje no Brasil, a UCB Brasil, United Christian Broadcaster. Ela é uma instituição internacional, sem fins lucrativos, está aqui no Brasil há 10 anos. Nesses 10 anos, nós já distribuímos mais de 800 mil revistas trimestralmente. Levando em conta que cada revista dessa aqui, quem já presenteou alguém com a tua revista e ficou sem a revista lamentando?
Então, assim, a gente acredita que cada portador da revista abençoa uma outra pessoa, até porque essa revista ela vai além do trimestre que ela está. Além dela ser bonito, bom material, então 800 mil a gente poderia minimamente multiplicar por 2 e a gente teria, então, mais de 1 milhão de pessoas recebendo a revista Palavra para Hoje. A UCB Brasil, ela completou agora esse ano 10 anos. Estamos há alguns anos com a Eleni e trazendo aqui para São Paulo através da capelania. A UCB Brasil atua no Ministério da Revista e a gente distribui a revista gratuitamente nos hospitais através da capelania São Paulo, nos hospitais através da capelania Rio de Janeiro há 5 anos. Todos os nossos hospitais têm. Nós também conseguimos agora, no primeiro trimestre de 2015, em todo o presídio federal brasileiro tem a revista PPH. Não tem a capelania carcerária, mas chega a revista PPH. Nós recebemos lá no nosso escritório no Rio de Janeiro cartas de presidiários contando histórias muito impactantes de vidas transformadas dentro do presídio. A gente entende que pessoas, quando vão para dentro do presídio passar períodos longos de trevas, o que eles mais precisam, encarecem, é de ouvir uma palavra, e ouvir a palavra de Deus, e a revistinha chega ali. A UCB Brasil também, através dessas revistas, que as pessoas podem adquirir através de assinatura e também através de personalização. A capelania agora, no próximo trimestre, na semana que vem, vai estar recebendo as revistas personalizadas pela ACE, vão estar aqui os contatos. A gente faz isso, a Presbiteriana de Vila Mariana, aqui em São Paulo, também personaliza, tem 1.200 revistas que eles usam para evangelismo, divulgar o trabalho dentro da igreja, nos trabalhos de evangelismo. A UCB também trabalha, a UCB Brasil, atingindo a região do Amazonas, nos índios ticunas. Nós já editamos 2 edições no dialeto ticuna da revista Palavra para Hoje, e nós estamos agora já atingindo uma segunda língua. São missionários que conhecem a revista, vêm para o Rio, faz a tradução, e a gente também estamos dando isso gratuitamente. A UCB Brasil, nesses 10 anos, ela estava atuando somente com a parte impressa, mas a UCB Internacional também atua com programas de rádio através da leitura do devocional em programas de rádio que a gente disponibiliza gratuitamente. Se você conhece uma rádio, tem um espaço, a tua igreja tem um espaço, a gente tem edições de leituras e também ministrações de aconselhamento que a gente faz em parceria com a EBAR, a Escola Bíblica do Ar, e hoje nós estamos alcançando todo o território brasileiro através da EBAR. No final desse ano, nós estamos preparando o lançamento de um canal de TV, onde nós estaremos também disponibilizando a Palavra para Hoje. Então, aqui, eu conheço a Palavra para Hoje há 6 anos na capelania. A gente, na capelania no Rio, a gente recebe também, como aqui a equipe da Eleni, material da Sociedade Bíblica, algumas revistas evangélicas nos abençoam, recebemos através da igreja vários devocionais, mas a gente tem visto que a literatura da Palavra para Hoje tem sido algo assim muito ímpar e também impactante dentro dos hospitais. No ano passado, no ano retrasado, eu falei que fiquei assim, fui chamado a atenção, e aí então eu me ofereci para trabalhar lá na UCB, hoje estou na área comercial, quando uma enfermeira do Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, chegou até a sala da capelania, era um plantão meu quinzenal lá, nesse instituto, e eu estava saindo do meu plantão, e ela falou assim, você pode me dar a revistinha do horóscopo? Eu falei, olha, você entrou na sala errada. A gente não tem isso, não. É aquela revistinha do horóscopo, Palavra de Hoje, Palavra... Aí eu falei, tá bom. Aí eu vi, e assim, é porque estava acabando no trimestre, nós somos sempre procurados. Eu conversando aqui com a equipe da Eleni, eles falaram que passam por uma dificuldade muito grande, porque chega uma quantidade e ficam assim, vão para qual unidade, vão para qual unidade. Às vezes, se a gente abençoar só os profissionais, tem um hospital que só de profissional são 400. A gente tem mandado para cá 1.000, no próximo trimestre a gente já vai mandar 2.000, mas no aniversário da UCB Brasil estávamos com o executivo
da UCB do Reino Unido, e nós iríamos trazer ele aqui, não conseguimos por causa de agenda, mas andamos com eles lá no Rio de Janeiro, nos nossos hospitais, e eles sinalizaram, ficaram impactados. A gente levou ele em vários projetos que a gente atua lá no Rio. Abrigo, recolhimento de idosos, presídios, capelania empresarial nas grandes empresas ali no centro do Rio, Petrobras, BNDES, Eletrobras. As pessoas vão lá no escritório, adquirem a revista e fazem aqueles cultos, tipo Minutos com Deus. Fomos com eles na Eletrobras, na Vale do Rio Doce e também nos hospitais. Eles ficaram encantados com o trabalho dos hospitais. Sinalizaram para nós, Deus queira, verba para disponibilizarmos, vamos ver se ainda vai ser nas edições desse ano, para nos ajudar a disponibilizar 10.000 revistas para a capelania evangélica. Eu fiquei com o coração muito preocupado, porque eu sou a capelania do Rio. Eu pequei, Leni. Eu pensei assim, vou botar 9.000 no Rio e deixar São Paulo com 1.000. Porque está comigo, isso é a parte comercial. Mas nós já disponibilizamos as 10.000 para São Paulo. Nós estamos vendo se consegue. Aí Deus foi fiel, porque alguns membros da minha igreja falaram, nós vamos manter o do Rio de Janeiro e nós vamos ficar lá com 2.000 revistas, e assim a gente tem. Então, assim, eu consegui trazer com muito peso, tá, gente? Foi muito peso trazer isso aqui, minha mala quebrou até, disponibilizei para todo mundo. E, assim, em agosto, eu comecei a fazer algo lá no nosso escritório que está me dando um trabalho muito grande. Eu comecei a disponibilizar pelo Face, né, através da página, mas também pelo WhatsApp. Eu comecei com o meu grupo do escritório, o meu grupo de oração da igreja. Hoje eu tenho já comigo 19 grupos. O WhatsApp eram 50, aumentou para 100 pessoas. Cada grupo tem 60, 80 pessoas. E, assim, eu acordava e mandava o devocional. Aí as pessoas começaram a reclamar. Olha, eu faço a minha devocional quando eu acordo, 6h15. Se eu não fizer essa devocional, você está me atrapalhando. Então, agora eu tenho a responsabilidade, todo dia, 6h30 da manhã, a gente distribui. A gente acredita que, através do WhatsApp, a gente já está alcançando mais de 300.000 pessoas, porque, assim, quem aqui tem grupo no WhatsApp? Quem aqui tem mais de 5 grupos no WhatsApp? Olha só. Por aqui vocês veem. Então, a gente vai multiplicando. E está sendo um problema grande, porque todo mundo lá, eu quero a revista, mas me inclui. E aí o pessoal do escritório, você inclui. Meu telefone parece que uma vez vai explodir, pá, porque é muita coisa aqui. Eu queria terminar lendo alguns testemunhos aqui de pessoas que foram alcançadas por esse trabalho da revista PPH. Né? Aqui, a PPH é usada tremendamente por Deus. Recebi um exemplar da capelã do Hospital do INCA, onde realizo um trabalho de evangelização para presentear a minha filha. Foi um bálsamo direto do Senhor. Ela recebeu a revista, e ela não era crente, e recebeu com alegria. Ela lia com uma sede incrível. Então, após algumas 2 semanas ou 3, a minha filha me procurou, informando que estava se rendendo ao Senhor. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, glória a Deus. Agradeço muito essa revista, por ter sido instrumento do Senhor nas nossas vidas. Né? Mais um testemunho aqui que a gente recebe. No início do ano, fiz evangelismo no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, e foi uma bênção de Deus. Meu sogro estava muito doente, e, ao chegar lá, recebi de um senhor da capelania, aguardando o dia da cirurgia, para a retirada do tumor. Oramos junto em seu leito, e lhe ofereci, então, a PPH, que ele me prometeu ler. Depois de alguns dias, retornei e já havia sido operado. Estava bem, e com os olhos mais alegres me disse, comecei a ler a sua revistinha, e, para minha surpresa, tem sido maravilhoso. Não é que Deus fala comigo, e eu compartilho isso com o paciente do meu lado. Depois de estar desempregado, meu sogro teve alta e está em casa e se restabelecendo. A última aqui, eu tenho um testemunho aqui de São Paulo, não sei se eu vou achar. Há 1 ano eu estava muito fraca na fé, sentindo-me vazia e a minha família estava sendo destruída. Certo dia, meu esposo, em uma consulta no hospital, ganhou a revista PPH e trouxe para casa. Quando eu vi a revista, achei interessante e, após alguns dias, comecei a lê-la.
Era impressionante como Deus falava comigo através da leitura. Então, comecei a ler todas as manhãs e também, alguns dias depois, para toda a minha família. Hoje, o Senhor restaurou a minha família através da sua palavra.